Então esse é o nosso texto, o nosso tema, escatologia, é aquilo que nós vamos estudar, é o assunto em que cremos. Então, hoje nós vamos responder essa pergunta a nível de batista, tá certo? Então, se você é um batista, nós vamos apresentar aqui algumas coisas que nós cremos aí a respeito desse assunto importante aí para os crentes de forma geral, tá certo? Nós veremos aqui alguns textos e hoje nós vamos ver muita Bíblia, vamos ler bastante texto hoje. A irmã Maria Sebastiana também participa, Deus abençoe minha irmã. Isso aí, irmãos, deixa aí o seu boa noite, o seu comentário, que a gente vai conversando aqui. Esse texto ele já é muito conhecido dos irmãos e nós já lemos ele aqui no templo em várias oportunidades e hoje nós vamos tomar como base esse texto novamente. À medida que formos aqui estudando, nós vamos lendo, mencionando outros textos e comentando a partir desses textos, tá certo? Então diz assim Eclesiastes 3:11, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este, o ser humano, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós já comentamos sobre esse texto. O que o autor está dizendo aqui, o Salomão, provavelmente, é aquilo que Deus colocou no nosso coração. E Deus colocou no nosso coração algo tão grandioso, tão majestoso, que é impossível o ser humano, como ele é, limitado, falho, pecador, ele conceber todas as coisas a respeito disso que foi colocado no coração humano, que é a eternidade. E nós já vimos aqui também, já consideramos isso aqui no templo, que quando nós falamos de eternidade, aqui é claro que Salomão provavelmente esteja falando do céu, mas eternidade no sentido amplo da palavra significa aquele momento ou lugar que você vai passar eternamente depois desta vida ou depois da morte. Então, a nível geral de eternidade, existem dois lugares, o céu, que é, ou nós podemos passar a vida inteira, a vida eterna ao lado de Deus, participando de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, aqueles que receberam o seu Filho Jesus, ou que ainda hão de receber, né? E também a condenação eterna, que é o inferno, o lago de fogo, então a morte eterna. Então existem esses dois lados da eternidade, a vida eterna e a morte eterna. Ou nós vamos para um ou vamos para outro. E como nós já falamos aqui também, a realidade da eternidade não depende da nossa crença nessa questão. Ah, não, eu não creio em uma eternidade. Tá certo. A realidade disso não depende da sua fé e também da minha. Mas isso existe e nós vamos, ao final desta vida, para um lugar ou para outro. E quando nós falamos então escatologia, é sobre isso que nós vamos estudar. E vamos falar um pouco sobre esse tema que é, como já disse, importantíssimo para todos os crentes e mais, todos os crentes gostariam de saber um pouco mais sobre escatologia. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem muitas dúvidas ainda acerca desse tema na Bíblia Sagrada, sobretudo na vida do cristão. E esse é um assunto, irmãos, importante para o cristão e também para qualquer outra pessoa. Interessante, digamos assim. Por quê? Porque se trata de algo que nós não conhecemos, algo que nós não sabemos como acontecerá de forma total, de forma ampla, restrita, assim como nós já lemos aqui no texto de Eclesiastes. Então, todo ser humano ele é curioso sobre aquilo que ele não conhece. Então, o fim dos tempos, como nós vamos traduzir escatologia, trata exatamente dessa realidade. É algo que eu e você, nós não sabemos como vai acontecer. E por isso nós temos curiosidade, por isso é algo interessante a nós. Então, todo crente ou todo qualquer
pessoa, toda qualquer pessoa, ímpio ou crédulo, eles têm aquela curiosidade de saber como será depois dessa vida, o que vai acontecer quando Jesus vier, como vai acontecer. Então tudo isso são curiosidades a nível geral. Todo ser humano ele tem esse tipo de pergunta, né? Eu tenho certeza, se você é um incrédulo, alguém que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você já se perguntou o que acontecerá com você depois da morte. Por mais que muitas pessoas, elas dizem, não, eu não me importo muito com isso, né? Depois que acabou, depois que morreu, acabou. Mas lá no fundo ela já se perguntou e já teve essa curiosidade, para onde é que eu vou depois que eu partir? Então, escatologia, a nível geral, tem esse interesse por parte de todos os seres humanos, tá certo? O termo escatologia significa tão somente o estudo das últimas coisas. Deriva da palavra grega skatios ou skatós, que significa último. Então, exatamente isso que significa a palavra grega, últimos. E quando nós, então, passamos esse termo para um substantivo grego, que é skatás, significa últimas coisas. Então, logia, como você já sabe a respeito de tudo, significa estudo, e skatós ou skatás, últimas coisas. Então, juntando tudo isso, o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos acontecimentos, o estudo do fim de tudo. Então, é isso que significa, a nível geral, o termo escatologia, que é o que nós estamos estudando nessa noite. E, de forma geral, o conteúdo principal da escatologia são vários. Por exemplo, a escatologia ela trata de eventos sobrenaturais. Então, meu irmão, minha irmã, sempre quando você ouvir esse termo escatologia, você precisa se lembrar que você está ouvindo, ou você está falando, ou você está aprendendo, ou você está tratando, ou conversando com uma outra pessoa sobre eventos sobrenaturais e que a maioria deles vão se concretizar no futuro. Então, isso é algo muito importante para você ter em mente, tá certo? Por quê? Porque quando nós, seres humanos limitados, nós olhamos para os eventos que nós presenciamos, portanto, os eventos naturais, os eventos terrenos, nós temos a tendência em achar que não existe algo além do que nós já conhecemos, do que nós já vemos, já mensuramos, já conseguimos imaginar. Quando nós tratamos de eventos escatológicos, ou futuros, ou findos, nós devemos ter em mente que são eventos sobrenaturais. Tudo isso acontecerá por parte de Deus, por parte de Cristo, e são coisas sobrenaturais. Então, além disso, são coisas também importantes, ou seja, além de sobrenaturais, coisas que nós não conseguimos ver, mensurar, por mais que a palavra de Deus nos dê aí um breve vislumbre, né? E nós, através desse vislumbre, possamos sim tentar imaginar, mas aquilo que nós colocarmos na nossa imaginação, na nossa mente, não será possível ou não alcançará na totalidade, e digo eu, nem perto daquilo que acontecerá de fato, de verdade, como evento da parte de Deus. Então, apesar de que são eventos sobrenaturais, são também importantes. Os crentes, por mais que eles não conseguem imaginar como isso se dará, eles devem sim dar importância a esses eventos da forma que a palavra de Deus ela descreve, que com o nosso pouco entendimento nós podemos aí vislumbrar, tá certo? Mas lembrando que esse vislumbre é muito pequeno sobre aquilo que virá. Então, há alguns conteúdos, né, ou os conteúdos que estão dentro da escatologia. A segunda vinda de Cristo, que foi prometida por Ele mesmo. Então, quando você fala de escatologia, você está falando desse evento sobrenatural futuro, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, que foi prometido por Ele mesmo. Isso está em vários lugares na Bíblia Sagrada. Também vai se tratar do milênio e da tribulação, e esse é um ponto mais discutido aí durante toda a história cristã,
é o milênio, como se dará isso? Nós já estamos no milênio, já estamos participando da grande tribulação, então são eventos que nós possivelmente veremos na quarta-feira que vem. Também você estará falando sobre julgamento final, e nesse julgamento final, necessariamente você está falando da punição eterna para os descrentes. Vamos ver muitas coisas disso hoje ainda, e também dentro desse julgamento final, você está falando daquela recompensa eterna que os crentes receberão no reino eterno do nosso Deus. Então você também está falando de julgamento final, punição eterna e recompensa eterna, um para cada tipo de pessoa, né? Aqueles que não aceitarem a Cristo e aqueles também que aceitarem. E também você está falando de uma vida com Deus de forma eterna ou uma vida totalmente afastada. Aqui, será que travou? Ah, parece que voltou. Vamos lá. Acho que voltou. Então, irmãos, esse é o estudo aí, é o conteúdo da escatologia que nós vamos estudar um pouco nessa noite, a partir dessa noite. Vamos lá. Hoje eu quero tratar com os irmãos de alguns termos ou algumas questões mais comuns e também que são mais aceitáveis por parte de todos os crentes de uma forma geral, todas as denominações de uma forma geral. Ou seja, o que nós vamos tratar aqui hoje é aquilo que não tem muita polêmica sobre. Existem muitos desses conteúdos que eu acabei de citar para você, como por exemplo o milênio e a tribulação ou grande tribulação, e a ordem que esses eventos vão acontecer ou se eles já estão acontecendo. Então, por exemplo, sobre o milênio, nós temos aí a visão amilenista, nós temos a visão pós-milenista e a visão pré-milenista. Então, cada um desses eventos tem uma crença sobre e junto também uma discussão, né? E nós veremos isso, um pouco disso na quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Também a tribulação, se nós vamos passar por ela ainda ou se a tribulação é o sofrimento que nós estamos passando enquanto vida, enquanto terra, nesse exato momento. Então, tudo isso são eventos que carregam consigo algumas discussões. E hoje o que nós trataremos são de coisas mais comuns, mais tranquilas, que sobre elas não existem muita discussão assim, como por exemplo a segunda volta de Jesus, que foi prometido por ele, né? Os crentes vão para onde? Os ímpios vão para onde? Quando esse evento sobrenatural importante acontecer de fato e de verdade? Então são coisas que a nível geral não existe discussão sobre eles, tá certo? E o texto que eu quero colocar para vocês, irmãos, lembrando, primeiro, o que nós vamos tratar aqui é aquilo que está na nossa Declaração Batista Doutrinária. Então, se você entrar no site da Convenção Batista Brasileira e colocar lá Declaração Doutrinária, você vai ver esse documento que eu vou estudar com você. Eu vou disponibilizar também, depois do culto, aí no seu WhatsApp, para que você possa ter acesso também a esse estudo, tá certo? Então eu vou caminhar aqui por todos os pontos, são 7, e nós vamos citar aqui alguns textos e ler junto com os irmãos para embasar aquilo que nós vamos estudar, tá certo? Então, por isso que o tema da nossa mensagem aí é escatologia em que cremos. E você que é batista, você crê nisso, que está lá na sua declaração de fé da Convenção Batista Brasileira a respeito do estudo do fim dos tempos, que é a escatologia, tá certo? E o primeiro ponto que trata aqui é o seguinte, o ponto geral é justos e ímpios, é o que nós vamos ver nesse ponto da escatologia. E diz lá que Deus, no exercício da sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final. Então, Deus ele é soberano sobre tudo. Por quê? Porque ele quem criou e ele continua regendo, cuidando, suprindo todas as coisas e todos
os seres humanos. Então, a história está nas mãos de Deus, como nós vimos aqui há tão bem pouco tempo, se eu não me engano, no domingo passado. A história está nas mãos de Deus. Deus está conduzindo a história para um fim que Ele mesmo já determinou, e tudo isso está na sua palavra. E o primeiro ponto que nós veremos aqui é o seguinte: em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a esse mundo de forma pessoal, de forma visível e em grande poder e glória. Então, esse é um ponto indiscutível, todo mundo acredita nisso. Os crentes, né? Cristo prometeu que iria voltar e ele vai voltar de algumas formas. Que formas são essas? Primeira, a forma pessoal, ou seja, é ele mesmo quem voltará. Tem algumas linhas que dizem, né, que Cristo voltará, ele mandará um anjo, ou vai ser Cristo em nossos corações. Então, não se trata da pessoa de Cristo, assim como ele esteve aqui nesta terra e subiu aos céus. Mas não, muitos acreditam, isso é uma minoria, na verdade, que Cristo vai voltar dessa forma. Não, será algo que vai se findar ou se concretizar nos nossos corações. Mas a palavra de Deus, em vários textos, ela garante que Cristo vai voltar de forma pessoal. É Ele mesmo quem virá. Ele não mandará um anjo, não mandará um assessor, não vai ser um raio de luz, não. Vai ser Cristo em pessoa. Ele mesmo voltará na sua segunda vinda. E isso também vai ser de forma visível, ou seja, a Bíblia diz que todo olho verá. Então, todos nós presenciaremos esse evento sobrenatural por parte de Cristo. Nós veremos ele. E todos mesmo, os ímpios e também os cristãos, vão ver Cristo vindo sobre as nuvens para trazer esse julgamento, levar a sua igreja e condenar os ímpios de forma eterna. E ele vai vir em grande poder e glória, será um evento maravilhoso, será algo sobrenatural, algo que certamente encherá os olhos de todos aqueles que estiverem vendo esse evento acontecer. Mateus capítulo 16, 27, está aí na tela, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Também o texto de Atos capítulo 1, o verso 11, trata da mesma questão. Diz assim: e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então Jesus estava, aqui é o episódio lá em Atos, quando Jesus é assunto aos céus, e os discípulos e todos ficam olhando para cima, vendo Jesus subir. Depois Jesus some numa nuvem de glória, de luz, e eles continuam a olhar para o céu, talvez até esperando ele voltar, porque a promessa foi que Jesus iria subir e depois iria voltar para buscar a sua igreja. Então esses ficaram olhando, até que chegaram, alguns e disseram o seguinte: homens galileus, como está em algumas versões, por que vocês estão olhando? Esse homem, ele vai voltar da mesma forma como vocês o viram subir. Então, de novo, de forma pessoal, assim como ele estava ali diante dos discípulos, em pessoa. E agora uma discussão, algo muito curioso, porque é a respeito do corpo de Jesus. Jesus, ele morreu e ressuscitou com o corpo glorificado, mas também diz o texto que Jesus comeu com os seus discípulos, Então, esse corpo glorificado, será que ele vai precisar receber alimento? Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, a escatologia é algo muito lindo. Por quê? Porque trata desses eventos que nós não sabemos como se dará de forma total. Vamos pensar um pouco. O corpo de Cristo, ele era um corpo, sim, glorificado, mas também era um corpo onde as pessoas poderiam ver e tocar. Lembra que Tomé tocou em Jesus, Jesus caminhou com aqueles homens no caminho de Emaús, entrou na casa deles, certamente comeu com eles ali. Então, Jesus, ele comeu com um corpo glorificado. Só que a Bíblia fala também que lá no céu não terá fome.
Agora, dizer que lá no céu não terá fome é a mesma coisa que dizer que nós não precisaremos comer ou que nós não comeremos. Será que é a mesma coisa? Não sabemos, é algo para que eu e você nós possamos pensar acerca do fim dos tempos. Então, esse mesmo corpo que Jesus recebeu, o qual ele esteve aqui depois da sua ressurreição e foi assunto aos céus, é o mesmo corpo que eu e você nós teremos, uma vez que quando Jesus vier e nos levar. Então, será que nós vamos comer lá no céu? Será que no céu terá comida? Fome nós sabemos que não vai ter, tá certo? Então, é algo para a gente pensar, tá bom? Então, Jesus ele prometeu que viria, e ele então assim virá, assim vai acontecer de forma pessoal, é Jesus mesmo quem virá, e eu e você nós poderemos ver o rosto de Jesus, ver como Jesus era, né? E não tão somente ser levado pelas imagens que nós temos aí a partir de uma visão americana, sobretudo católica, da figura, da imagem de Jesus. Nós veremos como ele é, assim como diz a canção, e isso realmente será algo maravilhoso. Então, o segundo ponto, está lá na nossa declaração, é o que nós cremos, é que os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Então isso é algo também muito comum e é algo que nós acreditamos que irá acontecer. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, aquelas pessoas convertidas que receberam Jesus de fato e de verdade, elas ressuscitarão ou serão arrebatados e se unirão ao Senhor. Nós leremos um texto aqui mais à frente que diz que Jesus virá e nós, então, de forma arrebatadora, nós iremos ao encontro de Jesus nas alturas e Jesus, então, acontecerá o julgamento por parte de Jesus. Então, isso é algo que nós cremos. O texto é Daniel, capítulo 12, o verso de número 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Se você for ler o verso de número 1, você vai perceber que esse muitos se trata, aí ele está falando primeiro dos crentes, daqueles que receberam Cristo, que serão ressurretos e arrebatados para a vida eterna, e vai dizer que os outros, eles então serão da mesma forma, o evento é o mesmo, mas para a vergonha e o horror, ou morte, ou condenação eterna, ou inferno, é exatamente a mesma coisa. Então, nós também acreditamos nisso. Outro ponto, que é complementar a esse que nós acabamos de ler, que é os mortos sem Cristo também ressuscitarão. Irmãos, isso é interessante porque quando nós pensamos na ressurreição, nós só pensamos na ressurreição dos santos, na minha e sua. Mas os incrédulos, aqueles que não receberam a Cristo e morreram antes da volta de Cristo, esses também ressuscitarão. Até porque a Bíblia diz que todo olho verá Cristo vindo em glória. Então, para que todo olho veja, todos, então, precisarão estar ressurretos ou vivos novamente, né? Então, tanto os crédulos, os crentes, quanto os ímpios, como nós estamos vendo, todos os que morreram ressuscitarão, absolutamente todos, porque todo olho precisará ver a volta, esse evento acontecer. E depois haverá o julgamento e cada um vai ser destinado àquilo que foi destinado pelo próprio Deus. João capítulo 5 é o texto que evidencia isso de forma muito clara. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, todos. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Então, aqui mais uma vez, a palavra de Deus dizendo que todos, agora de forma bem mais clara, né, evidente, que todos os que se acham nos túmulos ressuscitarão e os que fizeram o bem. Agora, esse bem aqui não é boa ação, não é caridade, não é nada disso.
É também isso, mas o bem aqui se trata da vontade de Deus. O que é vontade de Deus para a vida do ser humano, do crente? Então, é esse o bem necessariamente que está se tratando aqui. E esses vão para a ressurreição da vida ou para a vida eterna, tá certo, irmãos? Então, você precisa se lembrar disso quando você estiver falando ou ouvindo ou conversando com alguém sobre escatologia. Se você estiver falando com um ímpio, você precisa dizer, olha, se você morrer sem Cristo, você também vai ressuscitar quando Cristo vier. Agora, se você tiver morrido sem Cristo, ou não ter feito bem, que é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para o incrédulo? É que esse incrédulo aceite, reconheça que é pecador e receba Jesus no seu coração. Se você não tiver feito isso, você vai ressuscitar, vai presenciar todo esse evento sobrenatural e maravilhoso que é a escatologia, que é o fim dos tempos, né? E só que você, infelizmente, será destinado à condenação, ao horror ou à vergonha eterna, tá certo, irmãos? Quarto ponto, conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Cristo Jesus para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Isso aqui é algo muito, muito curioso. Por quê? Quando eu leio esse ponto, eu preciso me lembrar que aqui está tratando de fato, de verdade, de conversão. Agora, meu irmão, olha só, quando se dará os frutos ou essa evidência de fato, de verdade da conversão? É por isso que eu e você, enquanto seres humanos limitados e pecadores, falhos, nós não podemos aqui na terra bater o martelo sobre qualquer pessoa que seja, se essa pessoa ela é crente ou não, tanto para aqueles que estão fora da igreja, quanto também para aqueles que estão dentro da igreja. Agora, um ponto importante, algumas coisas na vida da pessoa, elas vão dar sim alguma evidência de salvação ou não, de pessoa regenerada, justificada, crente ou não, mas de forma total, de forma final, nós não podemos realmente bater o martelo e dizer, não, essa pessoa é um salvo. Nós não podemos dizer. É claro que no nosso desejo, né, por parte de muitas pessoas, nós dissemos, e de uma forma geral também não tem nenhum problema. Por exemplo, eu crer que um membro da minha família, eu crer que um irmão da minha igreja, essa pessoa é salva, essa pessoa é crente, e eu tenho certeza que eu vou ver ela lá no céu. Nós fazemos isso é saudável para a nossa comunhão, para a nossa vivência, até para o nosso ânimo para com as outras pessoas, para que elas continuem a viver as suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Mas, irmãos, conversão de fato e de verdade, ela vai ser mostrada quando acontecer o juízo final. Por quê? Diz a palavra de Deus, nós leremos aqui alguns textos, que nós seremos julgados segundo as nossas obras, pois através destas obras é que vão ou que são manifestados os frutos da fé ou os frutos da incredulidade. Quando eu penso nisso, eu também preciso me lembrar que terá um momento exato para o incrédulo mostrar que de fato ele é ou foi um incrédulo. Que momento é esse? O julgamento final. Terá um momento exato para que o crente ele mostre que realmente ele foi um crente de verdade ou não, ou tudo aquilo era enganação, ou tudo aquilo era tão somente um teatro, um farisaísmo da parte dele. Que momento será esse? No julgamento final. Hebreus capítulo 10, o verso 27, também nos evidencia essa questão. Diz assim: há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Então, inimigos aqui
São todos aqueles que não receberam, ou são todos aqueles que não mostraram obras de arrependimento e fé enquanto estiveram nesta vida. Lembrando que tudo isso só pode ser buscado nesta vida. Então, pastor, depois que, por exemplo, talvez você é um incrédulo, esteja me ouvindo nesse momento e você esteja pensando o seguinte: não, depois que eu morrer, se eu morrer sem Cristo, eu vou ressuscitar. Então, nesse momento, eu vou aceitar a Cristo. Não, a ressurreição não é para isso mais, tá certo? A ressurreição ela é tão somente para passar pelo julgamento final. E em passando pelo julgamento, cada um será destinado àquilo que as suas obras mostraram de fato e de verdade. Então, esse interreg, ou esse íntere, ou esse momento da ressurreição, esse interreg entre a ressurreição e a destinação para a condenação eterna ou para o céu, ele não permite que você se arrependa, ou ele não permite que você aceite a Cristo. Não, não é para isso esse momento. É tão somente para comparecer diante do juiz e você receber a sua sentença eterna, quer seja ela para condenação ou para a vida eterna. Então, o texto de Hebreus diz que há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Ou seja, depois que os inimigos de Deus, depois que os ímpios que morreram sem Cristo ressuscitar, não há mais esperança para eles. O que há então? Somente a assustadora expectativa. Ou seja, eles estão tão somente aguardando a sua sentença final. Assim como também os crentes estarão também aguardando a sua sentença final, que é a da vida eterna. Outro texto que mostra isso é o de João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E diz aqui, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Então, um texto falando do que acontecerá com os inimigos e outro texto, nós já lemos ele também, falando o que acontecerá com os que fizeram o bem. O quinto ponto lá da nossa declaração é que os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Então isso aqui é outra ênfase que nós acreditamos e precisamos lembrar, especialmente você que é ímpio, para que você possa pensar na sua vida enquanto você está vivo, tá certo? Os ímpios condenados, destinados ao inferno, lá sofrerão castigo eterno, separados de Deus. Isso mostra que, assim como na vida eterna nós passaremos a eternidade gozando da presença de Deus e de tudo aquilo que Ele já tem preparado para nós, da mesma forma os ímpios sofrerão na condenação eterna, ou seja, no castigo eterno. No inferno, o castigo, o sofrimento será eterno. Não haverá um momento onde Deus irá trazer essas pessoas, dar uma nova chance, não. Morreu sem Cristo, infelizmente, não tem essa possibilidade. Alguns textos que mostram isso de forma clara. Mateus 25, 41. Então o rei dará também aos que estiverem à sua esquerda, dirá o seguinte: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, existe um local que está preparado para Satanás e os seus anjos, os seus demônios. E é só os demônios e Satanás que ficará nesse local destinado, o inferno? Não. Olha só, aqueles que estiverem à esquerda do Rei Jesus na sua vinda. Ou seja, o entendimento aqui é que do lado direito, você já sabe o que significa isso, estará os remidos, os justificados, e do lado esquerdo estará aqueles que são inimigos de Deus ou que não aceitaram aqui Cristo. E esses irão para junto de Satanás e seus anjos, ou seus demônios, que é
a mesma coisa em se tratando de Satanás, é claro. Outro texto, Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aí outro texto deixando muito claro que os ímpios, condenados e destinados ao inferno, sofrerão de forma eterna. Também, Mateus, capítulo 13, 41 e 42, diz assim: o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meu amigo que me ouve nesse momento, se porventura você ainda não recebeu Cristo no seu coração, você não sabe o dia da sua partida, da sua morte nesse mundo, ou você também não sabe, assim como nós, os cristãos, também o dia que Cristo virá. Se algum desses eventos acontecer e você não estiver recebido Cristo no seu coração, a palavra de Deus é muito clara qual é o destino, tá certo? O sexto ponto e último, eu disse que são 7, mas são 6 na verdade, que está lá na nossa declaração de fé, é o seguinte: os justos, agora mostrando o outro lado, né? Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, alguns textos para embasar, ou tão somente só um texto muito importante, eu gosto muito desse texto, é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16, mas você pode ler todo o capítulo 4, que você vai ver isso de forma também bem mais clara, né? Mas aqui é só a ênfase no que acontecerá com os justos, tá certo? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 14. Diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, irmãos, o que Paulo está falando aqui à igreja? Está falando que esse evento, e aqui nós já temos uma breve antecipação daquela discussão, né? Como acontecerá, em que momentos acontecerão. Aqui nós já temos uma breve organização dos eventos. Aqui Paulo já diz que nós, os que estamos vivos, não precederemos ou não iremos primeiro para junto de Jesus antes que aconteça o evento da ressurreição. Ou seja, a ideia aqui que Paulo passa é o seguinte: primeiro, o que acontecerá? Jesus virá em glória e primeiro os mortos serão ressurretos, todos eles, os incrédulos e também os crentes. E a ideia talvez seja que todos juntos, então, irão junto de Deus. O que Paulo está falando aqui é que os que estão vivos, eles não irão para junto de Jesus antes de que haja a ressurreição dos mortos. Então, aqui nós temos uma breve cronologia, né, dos eventos, digamos assim. E ele continua, verso 16: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos,
seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, aqui também, outra coisa interessante, esse evento acontecerá nos ares. Então, nós podemos entender, né, e como dissemos aqui, o nosso entendimento limitado, falho, nós podemos entender dentro desse tipo de pensamento limitado que a ideia será, né, nas nuvens como nós conhecemos hoje. Então a ideia é que realmente os mortos ressurgirão e nós então iremos ao encontro de Jesus nas nuvens. Pastor, nós vamos voar, né? Com o nosso entendimento limitado, nós podemos dizer que sim, e nós iremos ao encontro de Jesus nas nuvens. Que mais? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então, meus irmãos, aqui o texto diz que realmente será um evento maravilhoso, será um evento majestoso e sobrenatural. Por mais que Paulo aqui nesse texto ele nos dê um pequeno vislumbre, né? Nós não conseguiremos responder algumas perguntas. Por exemplo, será que depois desse encontro nas nuvens com o Senhor, nós iremos subir ainda mais para um céu? Ou será que o reino de Deus será estabelecido nesta terra? Por quê? Existe um evento, e nós vamos conversar sobre ele na quarta-feira que vem, provavelmente, que não existirá um céu além dessa terra. Será estabelecido nesta terra um novo céu e uma nova terra. Então, dentro desse pensamento, a ideia é o seguinte: nós iremos ao encontro de Jesus nas nuvens, Jesus trará nas suas costas a ira de Deus sobre os ímpios, então esses serão destinados ao inferno. Onde é o inferno? Nós sabemos? Também não. Pode ser debaixo da terra? Pode, né? Mas pode ser também em qualquer outro lugar. Mas eles serão destinados e eles desaparecerão da nossa presença. Nós não estaremos mais na presença de ímpios, de incrédulos, de tudo isso que Mateus acabou de falar aí no capítulo 13. E Apocalipse também no capítulo 21. Então, Deus estabelecerá o seu reino aqui nesta terra, com Cristo reinando em glória e nós também reinando juntamente com Ele. E tudo nesta terra será restaurado, ou seja, será distinguido, espargido aqui, tirado desta terra, melhor dizendo, toda a maldade, toda a fome, toda a tribulação, toda a dor, todo o sofrimento. Então, tudo isso que nós participamos aqui nesta terra, tudo isso será tirado desta terra e será estabelecido novos céus. Por isso que a palavra de Deus diz que ao lado de Deus, ou na eternidade, na vida eterna, não haverá sofrimento, não haverá fome, não haverá choro, mas existe uma linha que diz que tudo isso será nesta terra. E aí, como fica essa situação? No que você crê? Você crê que existirá um céu além desse céu que você vê, azul, estrelado? Ou você acredita que esta terra será restaurada e nós continuaremos a viver aqui com os nossos corpos glorificados, na presença de Jesus Cristo, na presença do próprio Deus, adorando ao Senhor, conhecendo a Ele dia após dia, por toda a eternidade? No que você crê? Coloque aí nos comentários se você acha que nós iremos partir desta para melhor, né? E haverá um outro céu, um local, né, nas nuvens ou depois das nuvens, ou se essa terra será restaurada. No que é que você crê? Coloque aí para que eu possa saber. Então, irmãos, de forma geral, é nisso que nós cremos, tá? A respeito da escatologia. E como disse, esses são eventos que não existe muita discussão sobre eles, tá certo? Diz a nossa declaração de fé, né, doutrinária, batista. Então, se você é batista, é nisso que você crê, da forma que nós colocamos aí. E tem vários outros textos na Bíblia que mostram exatamente a mesma coisa, e você vai receber isso aí no seu WhatsApp, tá bom? Todos nós cremos dessa forma. E como já dissemos também, esses são pontos em comuns, né? Em comum ou pacíficos da escatologia.
Ou seja, não existe muita discussão nessa parte da escatologia. Existe discussão em outras partes. Como exemplo, essa que eu perguntei para você a respeito do reino de Deus. Onde será o reino de Deus? Será nesta terra ou será em um outro local, né? Em um céu aí, além desse céu azul que nós temos aqui? No que você acredita? Né? Fica aí algumas coisas para que eu e você nós possamos pensar. Mas e sobretudo, nós não temos respostas para isso. Nós podemos crer, sim. Por exemplo, você pode dizer, pastor, eu creio que esta terra será restaurada e o céu será aqui. Perfeito, você pode crer nisso, né? Ou você pode crer, não, pastor, eu creio que essa terra será totalmente destruída, ela vai explodir e os ímpios vão para o inferno e nós, os crentes, vamos para o céu, e esse céu será no céu literalmente, né? Você pode crer nisso. Agora, de fato e de verdade, nós só saberemos como isso se dará quando Cristo vier e trazer sobre nós todo esse evento sobrenatural que é o fim dos tempos. Tá certo, irmãos? Então, esse é uma introdução aí à escatologia. São assuntos densos, mas importantes. E também são assuntos gostosos. Por quê? Porque aguça, né, a nossa fé, nos estimula, né, a pensar na eternidade, como nós lemos lá no início. Não adianta, a eternidade está no meu e no seu coração, quer você seja um crente ou não, e tudo isso gera essa curiosidade, então aguça a nossa fé. Como será? Como isso acontecerá? Em que ordem esse evento ele acontecerá? Tudo isso são coisas importantes e gostosas de se pensar, de se estudar, de se pesquisar, e depois de um estudo elaborado, bem feito, pensando, você pode sim dizer, não, eu creio assim, né? Isso não é mal, se a sua crença não ferir aquilo que está nas Escrituras Sagradas, tá certo? Isso é importante também de se dizer. Mas essa é a nossa introdução à escatologia. Pastor, o que eu devo praticar depois de ter ouvido isso? Duas coisas. Primeiro, continue em uma vida de santidade aqui nesta terra. Meu irmão, você não faz ideia do quanto a sua vida santa ela é importante, não tão somente para que você viva bem aqui nessa terra, claro, né? Mas também para, de uma forma ou outra, mostrar que você é um salvo, que você vai participar da vida eterna juntamente com Deus. Tem gente que pensa o seguinte, eu já aceitei a Cristo e, como nós já vemos aqui, eu criei e isso já é o suficiente. Você tem aprendido aqui dia após dia, domingo após domingo, que crer também é obedecer, que seguir também é obedecer. Então, e o que é obedecer? É obedecer aquilo que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus ordena que eu seja justo, que eu seja puro, que eu seja santo. E onde é que eu devo exercer a minha santidade? É depois que esse evento sobrenatural acontecer? Não, até porque lá não haverá tentação. A santidade, ela só existe diante da tentação. Você precisa ter isso na sua mente bem resolvido. Quando é que eu preciso ser santo? Quando estiver diante de mim uma tentação. Ou seja, quando a oportunidade de pecar me vem ou me sobrevém, eu digo o seguinte, não, porque eu sou santo, eu escolho não pecar. Então, a sua vida de santidade aqui nessa terra ela é muito importante, tá? Então, continue nessa vida de santidade, porque, como eu disse, tem gente que pensa, não, eu criei, recebi Jesus e posso viver a minha vida como eu bem entender, né? Que isso não é um ponto decisivo para eu passar a vida eterna com Deus. Tome muito cuidado com esse tipo de pensamento. Por quê? Em vários outros lugares a palavra de Deus também diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que recebeu Jesus Cristo, ele não vive uma vida de pecado, mas ele sempre procura abandonar esse pecado, tá certo? Então, para você que tem essa mentalidade, você precisa se lembrar disso também. E outra coisa dentro disso, irmãos, importante também de ser dito, é que santidade não é perfeição, tá bom? Eu digo que eu sou santo só quando eu conseguir de fato, de verdade, dizer não a todo tipo de pecado. Isso não é verdade, irmãos, até porque
nós ainda temos a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza falha, a nossa natureza carnal. E por sermos um corpo ainda carnal, né? Permita-me a redundância, mas esse corpo ele sempre penderá ainda para a carnalidade, para a pecaminosidade. O que precisa haver então é uma luta interna e constante contra esse pecado. Então, qual é a diferença, sobretudo nesta terra, do crente e do incrédulo? É que o incrédulo, mesmo aquele que vai para a igreja, mesmo aquele que um dia aceitou, levantou a sua mão e disse que aceitou a Cristo, mesmo aquele que se batizou um dia e toma ceia e dá dízimo, enfim, aquele crente, né, que está tudo certinho, mas quando é que ele pode se dizer que é um cristão de fato e de verdade? Quando dentro dele existe essa luta constante contra o pecado, né? Então, ele está diante de um momento onde ele pode cometer aí um pecado sexual, uma imoralidade sexual. E ele então, sempre quando tem essa oportunidade, ele aceita esse pecado. Ora, isso é uma evidência de que não existe uma luta, não existe um conflito entre o espírito e a carne, né? Agora, se vamos colocar assim, na maioria das vezes ele tem essa luta e não posso pecar, não posso cair em tentação, e ele então dobra o seu joelho, pede a Deus força para lidar com aquilo, vai para a palavra de Deus e procura se alimentar com a palavra de Deus. Ele está mostrando então essa luta, ele está mostrando então essa perseverança na vida de santidade. Agora, isso não significa que uma hora ou outra ele vai cair. E o que precisa haver se ele cair? Ele precisa então se arrepender. Não tão somente ter o remorso, como nós já estudamos aqui também. Arrependimento não é remorso, tá, irmãos? Tem muita gente que acha que arrependimento é ficar triste depois do pecado. Ah, não, eu pequei e agora eu estou muito triste, não podia ter feito isso. Isso não é arrependimento, tá? Arrependimento é confessar a Cristo, a Deus, o seu pecado e não cometê-lo novamente, ou procurar não cometê-lo. Isso é arrependimento, tá certo? Então, o que você deve praticar? Continue com a sua vida de santidade. Isso é muito importante. E, por fim, pregue a palavra de Deus ao ímpio. Pregue a palavra de Deus ao ímpio. Em muitos momentos aqui na nossa transmissão, no nosso culto presencial, por exemplo, na EBD, na última EBD que nós fizemos, nós perguntamos o seguinte: olha, será que você não se importa de olhar para um ímpio lá na rua, ou para o seu vizinho, ou para um membro da sua família, e ver que ele está indo destinado à condenação eterna? Será que você não se importa com isso? Por isso, você deve pregar a palavra ao ímpio. Nós lemos aqui vários textos, irmãos, que mostrou, e você vai ler mais quando eu te mandar aí no WhatsApp, vários outros textos que mostram a condenação eterna e como será isso. Sofrimento eterno, ranger de dentes, tudo isso de forma eterna, né? Fogo consumindo, tudo isso de forma eterna. E será que você, como cristão, se importa com isso, né? Ou será que você é daqueles que, não, eu já aceitei a Cristo e no momento certo aquela pessoa também vai aceitar, né? Um dia Deus vai mandar alguém para falar de Cristo àquela pessoa. Será que você é desse tipo de cristão? Nós devemos lembrar que aos cristãos, Cristo deu a ordem de pregar, de ensinar, de batizar e fazer discípulos, tá certo? Isso não é função pastoral, tá bom, irmãos? Então, somente o pastor, ele faz isso, mas de forma pessoal, não porque ele é pastor, tá? O pastor, a função dele é alimentar as ovelhas, as igrejas. E porque ele também é um crente, porque o pastor também é um discípulo, ele de forma pessoal procura fazer outros discípulos, procura evangelizar. Mas isso necessariamente é um papel de todos aqueles que aceitaram a Cristo um dia nos seus corações, tá certo? Então, pregue a palavra de Deus ao ímpio. Se existe um ímpio dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no seio da sua família, você deve pregar a esse ímpio. Por quê? Porque ele está destinado à condenação eterna enquanto ele não receber Cristo Jesus no seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai,
Obrigado a Deus por esta palavra, por essa meditação, e nós te agradecemos por esse estudo, onde nós podemos, ó Deus, ler a tua palavra, entender um pouco a respeito do fim dos tempos, e que tudo isso sirva para manter a fé nos nossos corações, para nos animar, para nos consolar diante das tribulações desse mundo, diante das incertezas desse mundo, que nós possamos, através da tua palavra, ser consolados e continuar esperançosos, esperando a vinda do seu Filho pela última vez. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.